nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, boa noite. Hoje, o evangelho de hoje, Jesus fala que quando um demônio é expulso de uma alma, ele sai dessa alma, porque ele foi expulso dessa alma, e aí a casa fica limpa, varrida, adornada. Então o demônio, percebendo que a casa está limpa, varrida, adornada, mais vazia, ele reúne outros 7 demônios e retorna, e o estado fica pior do que o estado primeiro. Isso que Jesus fala no evangelho de hoje, depois São Pedro vai falar lá na sua carta, quando ele fala que a porca lavada voltou a se envolver no lamaçal e que o cão voltou ao seu próprio vômito. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o demônio não vai dar trégua para nós, né? E esse vídeo do padre Renato Leite, que eu mandei no grupo para a gente assistir, antes da catequese, o padre Renato falava assim, basicamente, o padre Renato dizia na homilia de hoje, que é o evangelho de hoje, o padre Renato dizia assim, não tem trégua, né? Estamos em uma guerra espiritual. E o demônio trabalha 24 horas para te perder. Então, enquanto você está dormindo, o demônio está mirabolando, planejando coisas para te levar à perdição. E aí o padre Renato Leite dizia que o demônio ele usa a tática da terra arrasada. Ele vai, destrói tudo para que te leve à perdição e ele não vai desistir. Enquanto você não estiver no céu, enquanto estiver nessa vida, estamos em combate, estamos em guerra. E a catequese de hoje é sobre isso, sobre a guerra espiritual. Só que Deus é tão bom que para essa guerra espiritual, Ele nos deu uma arma. E uma arma essa que é prefigurada já no Velho Testamento, no livro do profeta Samuel, na pessoa do rei Davi. Vocês lembram a história do rei Davi, né? Davi era um adolescente, né? Mais ou menos com a minha idade, assim, 15 anos, né, Maria? Minha idade, um adolescente, qual eu? E os irmãos dele estavam em combate contra os filisteus. O pai dele Jessé manda Davi levar comida para os irmãos dele no combate, na guerra. Estava tendo uma guerra entre Israel e os filisteus. E lá, no campo de combate, havia um grande filisteu, grande no sentido literal da palavra, que era Golias, que a palavra de Deus que ele era enorme, era de um cara altíssimo. E que esse homem, que era um cara gigante, desafiava os judeus, se os judeus tivessem um homem para lutar contra ele individualmente. E aí ele zombava do Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ofendia o povo judeu. Isso desanimava o povo judeu. O povo judeu estava já quase entregando os pontos, né? Porque era uma grande ofensa. Ele ia lá, ofendia o Deus de Israel e eles não podiam fazer nada porque ele propunha alguém para lutar contra ele. E ele era um cara gigante e os judeus morriam de medo. Esse mesmo Davi depois vai escrever um salmo que ele vai dizer, uns põem sua confiança em lanças, outros em carros e em cavalos, a nossa confiança, porém, está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E antes de escrever isso, um salmo, Davi viveu isso. Davi foi ao rei Saul e falou assim, eu vou lutar contra o filisteu. Mas você é um menino, 15 anos de idade, magrelinho, o filisteu vai mastigar você. E o problema é que o filisteu disse que se ele vencesse o judeu, seria uma ofensa para Deus. Então a gente não pode permitir que um judeu lute com ele e que seja mastigado por ele, porque seria uma ofensa direta ao nosso Deus. E ele fala, então, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, a nossa confiança, porém, está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Deus pode dar a vitória para quem Ele quiser. Eu vou lutar contra o Golias. E aí o Saul põe a armadura dele em Davi para lutar. Davi era tão pequeno e magrinho que ele não conseguia se mover com a armadura de Saul, tão pesada que era. Ele fala assim, não, vou sem a armadura. Então ele vai no riacho e lá no chão do riacho ele pega 5 pedrinhas. Isso tudo tem um grande significado. Onde estavam as pedrinhas? No fundo do riacho, embaixo da água. E aí isso tem um grande significado. Pedra
Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Pedra, fundamento. Só que essa pedra era uma pedra humilde. A pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou agora a pedra angular. A pedra estava jogada no fundo. Do quê? Do riacho. E o que é o riacho? O riacho é a água que corre. O Espírito Santo é a água da vida. Se você beber da água que eu te dar, disse Jesus para o samaritano em João 3, se você beber da água que eu te dar, você não terá mais sede, porque a água que eu darei a vós se tornará em vosso coração como um rio de água viva. Então isso é uma grande prefiguração de uma arma que Deus quer nos dar, uma arma que vem do Espírito Santo, a água viva, uma arma que é humilde e uma arma que é símbolo da pedra, ou seja, da igreja da pedra. Qual que é a igreja da pedra? A igreja que Jesus fundou sobre Pedro. A igreja católica apostólica romana é a igreja de Pedro, Petros, pedras, Cefas. E aí Davi pega essas 5 pedrinhas, vai lutar contra Golias, Golias dá risada, ele fala assim, mas por acaso eu sou um cachorro para vocês mandarem contra mim um menino com um pedaço de pau na mão? E aí Davi corre em direção a Golias, uma funda que, como se fosse hoje, a gente pode entender que seria um estilingue, mas a funda era uma coisa que você colocava a pedra e girava assim e jogava. Então ele corre com a funda, gira a pedra e joga na testa de Golias. Golias tem um traumatismo craniano, cai. Ele avança sobre Golias e toma a espada do próprio Golias e decapita o próprio Golias com a espada dele. Uma vitória impossível, mas que Davi conseguiu através de 5 pedrinhas. Né? Hoje nós temos também uma arma para lutar contra o demônio infernal que quer nos destruir. O Golias era símbolo do demônio. Alguém muito maior do que nós, muito mais forte, muito mais inteligente, muito mais perspicaz, que conhece o mundo espiritual porque é um ser angélico, é um anjo caído, o demônio, e que quer nos perder e zomba de Deus, exatamente como Golias fazia. E para lutar contra esse demônio, o Espírito Santo suscitou a água viva, o riacho, 5 pedrinhas humildes, ou não mais 5, mais 50 pedrinhas humildes, que é o Santo Terço. O Santo Terço, cada dezena tem 10 Ave-Marias e são 50 Ave-Marias. O Santo Terço é prefigurado nas 5 pedrinhas de Davi. E assim como com 5 pedrinhas saídas do riacho, o Santo Terço que saiu do coração de Deus, que saiu da boca de Deus, porque o Santo Terço, ele nasce, o Pai Nosso, uma oração ensinada pelo próprio Jesus. Jesus disse, quando rezais, diz aí, Pai Nosso que estás no céu. E a Ave Maria, que é uma oração que veio do céu. O anjo disse para Nossa Senhora, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Lucas 1:26, Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. Depois Isabel, cheia do Espírito Santo, vai dizer, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, é uma oração que saiu do riacho, ou seja, saiu da água viva, saiu do céu, saiu do Espírito Santo. Então essas 5 pedrinhas com as quais Davi venceu Golias é uma prefiguração do Santo Rosário. E ao longo da história da igreja, tiveram diversas situações em que a igreja se deparou com Golias intransponíveis. Inimigos invencíveis, impossível de vencer. E que a igreja venceu pela oração do Rosário. E o dia de Nossa Senhora do Rosário foi essa semana, né? Outubro é o mês do Rosário. Dia 7 de outubro é o dia que a igreja celebra Nossa Senhora do Rosário. Então, eu trouxe esse tema para a gente meditar, porque esse é um tema fundamental para a nossa religião católica. É um tema que, ao longo da história da igreja, manteve a igreja de pé e ainda hoje mantém a igreja de pé. E nesses tempos atuais em que estamos vivendo, Deus tem suscitado de forma especial no Brasil um exército que está rezando o rosário todos os dias de madrugada com o Frei Gilson e com o Instituto Hesed. E isso foi profetizado por São João Bosco. São João Bosco teve um sonho e ele dizia que num sonho que ele viu, a igreja estava em grande risco e Deus levantava uma nação para interceder e
resgatar e restaurar a igreja no mundo inteiro. E ele dizia, eu não sei que nação é essa, mas as coordenadas dessa nação são essas aqui. Ele dá as coordenadas geográficas do Brasil. Ele falou, eu não sei que país é esse, mas que vai se levantar e pela oração do terço vai salvar a igreja. E ele dá as coordenadas, e as coordenadas são as coordenadas do Brasil. Então, estamos vivendo um momento em que lutamos contra o Golias novamente, como sempre aconteceu na história da igreja. Só que hoje Deus quer levantar a nação brasileira para rezar o terço, para rezar o rosário, para vencer o Golias que a igreja enfrenta hoje. Então, para a gente entender essa catequese, primeiro a gente precisa entender isso que o padre Renato Leite falou no evangelho de hoje. Estamos em guerra, o demônio não vai dar paz, o demônio não vai dar sossego, o demônio vai fazer de tudo para nos perder com todas as forças do inferno. E ele não vai vir sozinho, ele vem contra os 7 demônios para te tentar. Não é só um Golias, são 7 Golias. E se você moscar, ele vai te atropelar. Se você moscar, ele vai te atropelar. Entendeu? Então você não pode moscar, você tem que estar armado. Então a camisa aqui do Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, ele rezava no mínimo 5 rosários completos por dia. E quando ele estava já bem doente, perto da morte, um outro irmão religioso estava cuidando dele, e ele falou assim, dá minha arma, me dá minha arma. E aí o irmão falou assim, o Padre Pio deve estar delirando por causa da febre, né? Da arma. Mas que arma, né? O Padre Pio nunca teve arma. Não, me dá minha arma, eu preciso da minha arma. E ele entendeu que era um revólver, uma pistola, uma arma, né? Literalmente. E ele falou, mas Padre Pio, o senhor não tem arma, não tem arma. A cabeça dele, o Padre Pio estava doente, estava delirando, né? Ele falava, não, meu rosário, me dá o meu rosário é minha arma. Então o Padre Pio entendeu que ele precisava ter sempre nas mãos as 5 pedrinhas que o Golias venceu, que Davi venceu Golias. Não mais 5, agora 50 pedrinhas. E a gente precisa ter essa arma nas mãos e pelo menos uma vez por dia rezar o terço. Antes da gente meditar e começar a falar sobre isso, eu quero explicar para vocês a diferença de rosário e terço. Vocês sabem, não? Alguém sabe a diferença entre rosário e terço? Sabe, não? Alguém sabe? Isso. Olha que bichão aqui, ó. Marvadão. Isso aqui o capeta chega a se mijar. Quando ele vê isso aqui, o sovaco dele fica molhado, tá? Tem medo. Isso aqui é um rosário completo. Inclusive com os mistérios luminosos. Então são 4 terços, 200 ave-marias. Esse é um rosário completo, né? O rosário foi acrescido dos mistérios luminosos por meio desse documento do Santo Padre Papa João Paulo II, o Rosário Virginis Mariae, no ano de 2002. Até 2002, o rosário ele era 150 ave-marias. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Então ele era aqui, ó. Até 2002, o rosário era assim, né? Tinha mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, até 2002. No ano de 2002, o Santo Padre Papa João Paulo II acresceu os mistérios luminosos, aí o rosário ficou assim. Então hoje nós temos 200 ave-marias. Como eram 150 ave-marias, você é professora de quê, Renato? Você é professora de quê? De português e inglês? Não é a sua área, mas como você é inteligentíssima, você vai saber, né? Qual que é um terço de 150? Quanto que é um terço de 150? 50, não falei que ela era inteligente? Não é a área dela, hein? 150 dividido por 3 dá 50. Então, qual que é um terço do rosário? 50. Um terço. Rezar um terço. Rezar um terço do rosário. Entendeu? Por isso que chama terço. Porque é um terço do antigo rosário. Agora deveria chamar um quarto, né? Porque agora é um quarto. Mas ficou popularmente conhecido como terço, não dá mais para mudar, né? Então chama-se terço porque é um terço do rosário. Só que só no Brasil fala terço, no mundo inteiro fala rosário. Só que eles diferenciam assim, ó, vou rezar o rosário. Aí eles estão falando, vou rezar o terço, 50 ave-marias. Vou rezar o rosário completo. Aí estão se referindo às 200 ave-marias. Então quando a biografia de São Pio falava assim, o Padre Pio rezava 5 rosários completos. Para deixar claro que ele rezava 150 ave-marias 5 vezes durante o dia, entendeu? Não falar, o Padre Pio rezava 5 rosários. Porque se para um italiano você fala assim, eu rezei hoje 5 rosários, ele vai entender que você rezou
é 5 vezes um terço. Então, entendeu? Não 5 vezes o rosário completo, como aqui no Brasil a gente entende. Então, só para deixar explicado que quando Nossa Senhora fala de rosário, quando os santos falarem de rosário, quando o documento da igreja fala de rosário, está falando do nosso terço, 50 Ave-Marias. Quando quiser se referir ao rosário mesmo, que aqui no português a gente fala de rosário, ele vai falar rosário completo. Entendeu? Então esse é o rosário completo, 200 Ave-Marias. E esse é o Santo Terço, que tem 50 Ave-Marias, um terço do rosário antes de 2002. Então, gente, como surgiu o rosário? Para a gente começar, a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Os monges, desde o início da igreja, a vida monástica esteve presente na igreja. A gente pode dizer que o primeiro monge católico, sabe quem foi? O primeiro monge católico foi um cara que realmente ele era muito, vou dizer assim, ele tinha todas as vocações ao mesmo tempo. O nome dele começava com São, terminava com Paulo. Ele é o padroeiro do estado que você mora e tem um colega de catequese que tem o nome dele. Quem que será que era? Então, São Paulo, muito bem. Por que eu digo que São Paulo foi o primeiro monge? Porque quando Jesus aparece para São Paulo no caminho de Damasco, e São Paulo se converte, é batizado e volta a enxergar e tudo mais, São Paulo não vai imediatamente para as missões. São Paulo se retira. E durante 3 anos, São Paulo permanece sozinho, como monge eremita. Então, o primeiro monge foi São Paulo. Depois ele se tornou missionário, etc., né? Mas antes de ser missionário, ele se tornou durante 3 anos monge eremita. Durante 3 anos, São Paulo rezou sozinho, ele e Jesus. Durante 3 anos. Então, o primeiro monge da igreja foi São Paulo. E na igreja os monges sempre estiveram presentes na história da igreja, né? Os monges que adoram o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó são ainda anteriores à igreja. No Monte Carmelo já existiam monges, discípulos do profeta Elias, que adoravam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que hoje, depois de tantos anos, se tornou a ordem carmelita, né? Que nós temos até hoje. Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz. Mas os carmelitas começaram no Monte Carmelo antes de Jesus ainda, milênios antes de Jesus, seguindo os passos do profeta Elias. Então sempre houveram monges. Os monges, eles tinham como regra rezar os 150 salmos todos os dias. Então todos os dias os monges pegavam o Salmo 1 e rezavam o Salmo 1, o Salmo 2, o Salmo 3, os 150 salmos. Isso foi a gênese da liturgia das horas que até hoje os clérigos rezam. Essa liturgia das horas que hoje os padres e os religiosos rezam começou com a oração dos 150 salmos rezado pelos monges. Só que existiam muitas pessoas simples que naquela época não eram alfabetizadas, né? Não sabiam ler. E naquela época Gutenberg não havia inventado a imprensa, então você não tinha, além de não saber ler, eles não tinham 150 salmos impressos facilmente, né? Então era muito difícil você ter um livro. O livro era copiado pelos monges copistas, já ouviram falar, né? Então os livros eram rolos de papel escritos à mão. Não tinha imprensa. Então as pessoas não conseguiam rezar os 150 salmos. Então eles rezavam 150 Pai Nossos. Rezavam o Pai Nosso 150 vezes por dia. Já que eu não consigo rezar os 150 salmos, eu me uno à oração dos monges, à liturgia da igreja, rezando 150 vezes o Pater Noster. Pater Noster, Quaes in Cielo, 150 Pai Nossos. Surgiu um grande santo na igreja chamado São Beda, que também era monge, que rezava os 150 salmos. Só que São Beda começou com uma tradição de rezar 150 Ave-Marias. São Beda era extremamente mariano, então ele começou com essa tradição de rezar as 150 Ave-Marias. E São Beda criou para ele um barbante, um fio de barbante, no qual ele deu 150 nós para contar as 150 Ave-Marias. E aí, como ele era um grande santo, as pessoas vendo o exemplo de São Beda começaram a imitá-lo. E começou a se propagar uma devoção de se rezar 150 Ave-Marias. E essa devoção ficou conhecida na igreja como Saltério da Virgem. Saltério é a coleção de salmos, né? Coletivo de salmos, Saltério, 150 salmos.
Quais são os saltérios de Nossa Senhora? 150 Ave-Marias, porque fazia o paralelo aos 150 salmos. E começou a se propagar na igreja essa devoção, né? E em 1140, um grande eremita chamado Alberto de Renegal, ele começou a publicar para os leigos essa prática de rezar as 150 Ave-Marias de uma maneira extremamente piedosa, porque Alberto de Renegal ele era extremamente piedoso. Então ele rezava as 100 primeiras Ave-Marias de joelho e as 50 últimas Ave-Marias ele rezava prostrado no chão, como o padre quando vai ser ordenado ou a freira quando vai fazer os votos perpétuos. Então ele deitava no chão prostrado e rezava as 50 Ave-Marias. Isso se tornou um grande exemplo para a igreja e começou a se propagar, as pessoas começaram a ter muita devoção pelo saltério da Virgem. Então, esse saltério da Virgem é muito antigo, beira o início do cristianismo, com 150 Pai Nossos, 150 Pai Nossos, início do cristianismo, então bem antes da Nossa de Fátima, 1917, bem antes, milênios antes. Acontece que a igreja, então, começou a passar uma dificuldade muito grande no tempo de São Domingos. Em 1208, São Domingos enfrentava uma dificuldade muito grande na igreja, que era a gênese de uma heresia chamada heresia cártara albingense. A gente já falou dessa heresia quando eu falei de Santo Antônio. Vocês lembram que eu falei da heresia cártara albingense? Eu falei no vídeo sobre o milagre que deu origem ao Corpus Christi. Eu explicava daquele milagre de Santo Antônio com a mula, com o ostensório, a mula adorando Jesus no ostensório. Eu expliquei sobre a heresia cártara albigense. Você se lembra dessa heresia? Alguém não se lembra? O que seria a heresia cártara albigense? A heresia chamava albigense porque ela surgiu na cidade de Albi, na França. E essa heresia, ela dizia que tudo que é material é do demônio. Então, tudo que é material, inclusive o nosso corpo, é do demônio. É tudo uma ilusão do demônio para nos manter presos. Então, essa heresia cártara dizia que Satanás fez o mundo material, que Deus fez o mundo espiritual. Então, Satanás, vendo que Deus fez o mundo espiritual, Satanás fez o mundo material e prendeu o homem nesse mundo material para zombar de Deus. E que o único jeito de a gente escapar dessa prisão de Satanás seria morrendo. Então, eles não comiam, porque a comida é de Satanás. É por isso que Adão e Eva pecaram comendo uma maçã. A comida é de Satanás, o corpo é de Satanás, o animal é de Satanás, o chão, tudo que é material, a árvore é de Satanás, tudo é de Satanás. E daí a gente precisa se libertar disso através de uma grande penitência, de um grande jejum, morrendo por inanição, então a gente alcança o mundo de Deus. Só que isso era uma heresia muito grave, primeiro porque ela nega a encarnação do Verbo. Os cártaros diziam que Jesus não se fez carne, que Jesus apenas tinha uma impressão de que ele tinha carne. Mas se Jesus não tinha carne, então como é que ele morreu na cruz? Não morreu na cruz, porque ele não tinha carne. Jesus não nos deu o sangue dele, porque ele não tinha sangue. Entendeu a gravidade dessa heresia? E se Jesus não tinha carne e não tinha sangue, então o corpo e o sangue de Jesus não estão na Eucaristia. Então eles negavam a presença real de Jesus na Eucaristia. E eles negavam os sacramentos, porque o batismo se faz com água. Eles diziam que a água é do demônio. E o crisma se faz com óleo. O óleo é matéria, é do demônio. E assim por diante. Então era uma heresia gravíssima, que estava devastando a igreja. As pessoas estavam perdendo a fé no Santíssimo Sacramento, as pessoas estavam negando o batismo. E era uma heresia terrível. E Deus levantou grandes santos, de forma especial 2 grandes ordens para combater a heresia cártara albigense. Uma ordem que Deus levantou para combater essa heresia foi a ordem dos franciscanos, os frades menores, com São Francisco e de forma especialíssima com Santo Antônio, que combateu fortemente essa heresia na França. Apesar de Santo Antônio ser conhecido como Santo Antônio de Pádua e ter nascido em Lisboa, grande parte do apostolado de Santo Antônio foi na França. E as pessoas não sabem disso, né? Aí ficam os italianos e os portugueses brigando por quem que é o Santo Antônio, se ele é de Lisboa, se ele é de Pádua, e na verdade a maior parte do ministério dele foi na França. Ele morreu em Pádua, viveu muito tempo em Pádua, morreu em Pádua, mas fez grande parte do ministério dele na França. E na Itália, quem combatia a heresia cártara albigense era São Domingos de Gusmão.
E Santo Domingos de Gusmão era um grande santo, fundador dos dominicanos. E ele pregava de maneira espetacular. E a pregação de São Domingos operava milagres. Deus realizava milagres pela pregação de São Domingos. E mesmo com os milagres e com a pregação tremenda, ele não estava conseguindo frutos em converter o coração duro dos cártaros. E desesperado, de maneira desesperada entre aspas, ele se retira numa floresta para rezar e pede a Deus que lhe dê uma ferramenta, uma arma para vencer esse grande Golias que estava destruindo a igreja, que era a heresia cártaro-albigense. Ele pede uma arma para combater esse grande Golias que eram os cártaros. Então Nossa Senhora aparece para São Domingos. Vocês têm aqui uma imagem de Nossa Senhora. Essa imagem é Nossa Senhora do Rosário, de Pompeia. Aqui do lado é Santa Catarina de Sena, que é uma grande santa dominicana, e esse é São Domingos. E aqui Nossa Senhora está dando o rosário para São Domingos, está entregando o rosário para ele, nas mãos dele. Nossa Senhora aparece para São Domingos de Gusmão, entrega para ele o rosário, que naquela época se chamava de saltério da Virgem, e fala assim: pregue o meu saltério, com essa arma vencerás. Olha a expressão que Nossa Senhora usa, essa arma vencerás, o saltério da Virgem. E aí São Domingos entende que ele não precisava fazer uma pregação teológica tão grande para combater com teologia os cártaros albigenses, que era o que ele estava fazendo até então. A ordem dos dominicanos é uma ordem de sacerdotes religiosos extremamente estudiosos. Para vocês terem uma ideia, São Tomás de Aquino é dominicano, que é o maior teólogo da história. Então São Domingos combatia os cártaros com teologia, mas não adiantava, porque eles negavam tudo. Não adianta você tentar convencer alguém que não quer ser convencido, né? Então ele começou a chamar as pessoas a rezar o terço, o rosário. E com a oração do rosário se cumpriu a promessa de Nossa Senhora, e São Domingos destruiu a heresia cártara albigense na Itália. E Santo Antônio destruiu a heresia cártara albigense na França, e foi o fim dos cártaros albigenses, né? E Deus deu uma grande vitória por meio de São Domingos. A partir dessa grande vitória de São Domingos, rezando o terço, ensinando as pessoas a rezar o terço então se espalhou como fogo na Europa. E toda a cristandade começou a rezar o terço todos os dias. Então o terço passou a ser uma oração diária. O rosário, o saltério da Virgem, então chamava-se saltério da Virgem, passou a ser uma oração diária. Um frei que não sabia ler, que era analfabeto, e tinha o hábito de rezar o saltério da Virgem todos os dias, antes das refeições. Certa oportunidade, ele estava no convento dele e disse para os outros religiosos: eu vou rezar o saltério da Virgem. E ele foi lá, começou a rezar diante do Santíssimo Sacramento as 150 Ave Marias. E deu o horário do almoço, os freis falaram: ô irmão, será que já acabou a oração dele? Vão chamar ele para almoçar. E foram à capela para chamar esse frei para almoçar. E eles viram Nossa Senhora diante do frei. Nossa Senhora já tinha se manifestado, apareceu diante desse religioso, e ele rezando a Ave Maria. A cada Ave Maria que ele rezava, da boca dele saiu uma rosa que voava e se depositava nos pés de Nossa Senhora. E eles perceberam que cada Ave Maria rezada era oferecer misticamente uma rosa para Nossa Senhora. Então passou a não mais falar saltério da Virgem, mas rosário. Por isso esse nome de rosário. Porque cada Ave Maria que esse frei rezava, acontecia esse milagre. Eles viram uma rosa saindo e se depositando nos pés de Nossa Senhora. A partir de então a igreja começou a chamar essa oração de rosário. O coletivo de rosas, né? Então cada vez que a gente reza o rosário, estamos oferecendo um ramalhete para Nossa Senhora, no mínimo de 50 Ave Marias. A igreja avançou ao longo da história, o rosário se tornou uma oração populosa, comum entre os cristãos católicos. Toda a família católica rezava o rosário todos os dias. E aí eu falo do terço brasileiro, né? Rezava 50 Ave Marias todos os dias. A igreja cresceu então os mistérios ao rosário, mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, e aí se passou a rezar essas 50 Ave Marias meditando a vida de Jesus, os mistérios da encarnação, das dores e da glória de Jesus. Avançam os anos na história da igreja, e a gente chega no ano de 1500
1571. Nesse ano de 1571, a igreja enfrentava um novo Golias. Vocês lembram o que aconteceu no século XVI? Lutero fez a reforma protestante e rachou no meio a cristandade. Até Lutero, até aquele século XVI, não existiam protestantes. O cristianismo era só um, eram os cristãos católicos. Todo mundo era cristão, católico. E Lutero racha a igreja no meio, tem o cisma protestante. Houve até guerras entre protestantes e católicos, de forma especial na Irlanda. E a cristandade racha no meio. Racha no meio. Os príncipes cristãos começam a se dividir. O Papa não começa a ter influência em toda a igreja. E a igreja e os cristãos na Europa começam a se degladiar, combatendo o protestantismo combatendo o catolicismo, começa a ter aquela guerra. Só que existiam homens que tinham interesse na Europa. Já tinham tentado conquistar a Europa por meio da Península Ibérica e que foram expulsos da Península Ibérica por Dom Sebastião, né? Dom Sebastião, quando fundou o país chamado Portugal, que são os muçulmanos. Os muçulmanos, percebendo que a Europa estava dividida, falaram: essa é a nossa grande oportunidade de conquistar a Europa. Então os muçulmanos começaram a se organizar e criaram uma armada é uma marinha, né? Uma marinha com números incontáveis de barcos, de embarcações, com canhões, com armas de todos os tipos, com espadas, uma marinha poderosíssima. E se juntaram todo o mundo muçulmano se reuniu sob o comando de um muçulmano chamado Al-Pachá. E sob o comando desse muçulmano, eles planejaram invadir a Europa pela Grécia, pelo um caminho marítimo da Grécia chamado Lepanto, que é uma cidade da Grécia chamada Lepanto. Essa informação chegou ao Santo Padre, que era São Pio V. São Pio V era um papa dominicano, filho de São Domingos. E São Pio V então juntou os cristãos e falou assim: gente, a gente tem que se reunir, porque senão os muçulmanos vão destruir a Europa. E o que eles iam fazer na Europa? Eles iam fazer exatamente aquilo que eles fizeram em Israel agora no dia 7 de outubro de 2023. Matar todo mundo que eles pudessem matar. Matar crianças, matar mulheres, matar homens, matar todo mundo, matar toda a cristandade e tomar a Europa. Esse era o objetivo. A França disse: eu não posso combater porque infelizmente eu tenho comércio com os muçulmanos e eu vendo para eles os nossos produtos e eu não vou fazer guerra com eles. Não, mas eles vão matar a gente. Mas eu não vou. Portugal falou assim: então, cara, a gente não consegue apoiar vocês porque nossos navios estão todos em direção à colônia. A gente acabou de descobrir um negócio chamado Brasil e a gente está empenhado lá e não tem como ajudar vocês. E aí a Inglaterra falou assim: então, vocês me desculpem, mas agora a gente é protestante, a gente não quer ajudar o Papa. A Alemanha estava dividida entre protestantismo e catolicismo, falou assim: a gente também não vai ajudar. E aí o Papa falou assim: meu Deus do céu, vamos morrer todos. Porque os protestantes dividiram o cristianismo, a nossa maior força católica, que era Portugal e Espanha. Portugal disse que não tinha meios porque estava com os navios para a colônia do Brasil e tentando também o caminho marítimo para as Índias. Os outros países disseram: a Inglaterra disse que não ia, a Alemanha disse que não ia, a França disse que não ia, lascou. Vamos morrer. O Golias vai destruir a gente de novo. E aí o Papa falou assim: eu sou dominicano. Quando meu pai, São Domingos, enfrentou uma heresia que ia destruir a igreja, Nossa Senhora deu a São Domingos, meu pai, uma arma e disse: com esta arma vencerás. Então nós vamos vencer com essa mesma arma. Então o Papa manda a igreja inteira rezar o terço, na intenção da Europa. E a igreja inteira começa a rezar o terço. E aí, com a igreja inteira rezando o Santo Terço nessa intenção, aconteceu que Dom João da Áustria oferece ajuda. O Reino de Veneza, que naquela época, Veneza era um país, era a República de Veneza, era uma república. A República de Veneza oferece ajuda.
E a Espanha resolve ajudar também. E aí se reúnem esses 3 reinos, da Espanha, de Veneza, que é pequenininha, que hoje é uma cidade, né? Veneza, e da Áustria, que também é pequenininha, para combater o mundo muçulmano, que todo se reuniu. Então vão 3 armadas. Sob o comando de Dom João, da Áustria, vai uma armada espanhola, uma armada veneziana, uma armada austríaca combater o mundo muçulmano. Era novamente Davi contra Golias. Era impossível que eles vencessem os muçulmanos. Então eles se reúnem com o Santo Padre em Veneza, eles se confessam. O Santo Padre coloca um padre e um sacerdote em cada embarcação católica e diz: rezem um terço. Nossa Senhora vos dará a vitória. E eles vão em direção a Lepanto para impedir que os muçulmanos invadissem, dizimassem a Europa. No dia 7 de outubro de 1571, eles chegando no Mar da Grécia, eles já veem a armada muçulmana no horizonte. Aquele número incontável de navegações muçulmanas que marchavam, navegavam contra eles sob o comando de Al-Pachá. Eles começam então a rezar o rosário com maior insistência, com maior instância. E a igreja da Europa inteira já rezava o rosário. Naquele momento, naquele dia, o Papa não tinha internet, o Papa não tinha WhatsApp, o Papa não tinha televisão, o Papa não sabia, não tinha rádio. O Papa não sabia que aquele seria o momento da batalha. Então o Papa no Vaticano fazia uma reunião com cardeais. De repente, no meio da reunião, o Papa paralisa e fica branco. Já era branco, né? Fica pálido. E aí o Papa se dirige para a janela e fica olhando para o céu, rezando, toma o rosário na mão e começa a rezar o rosário olhando para o céu. E começa a batalha de Lepanto. Os muçulmanos começam a dizimar os católicos. Eles começam a trucidar os católicos. A embarcação de Al-Pachá encosta na embarcação de Dom João da Áustria e os muçulmanos pulam para dentro da embarcação de Dom João e com cimitarras, que são aquelas espadas que eles usam, começam a decapitar, degolar, arrancar braços, a arregaçar com os católicos. Então, de repente, no céu, surge Nossa Senhora com um rosário nas mãos. Os católicos não veem Nossa Senhora, só os muçulmanos veem Nossa Senhora. Ela aparece no céu, mas só os muçulmanos veem Nossa Senhora e um católico, o único católico que vê Nossa Senhora nos céus, que é São Pio V, lá no Vaticano. Ele vê Nossa Senhora no céu e ele vê a batalha de Lepanto. Então vocês viram que eu mandei no grupo imagens do Papa rezando o rosário, o terço, e ele via a batalha de Lepanto. Isso que aconteceu, ele viu no céu então aquela guerra que acontecia. Então, milagrosamente, os muçulmanos ficam meio que paralisados com a imagem de Nossa Senhora no céu, e eles percebem que aquela senhora combatia pelos católicos. Então os católicos começam então a virar o jogo, e os católicos conseguem retomar as embarcações que os muçulmanos haviam dominado, haviam vencido. Os muçulmanos que haviam pulado para a embarcação de Dom João fogem para a embarcação de Al-Pachá. Os reinos católicos invadem a embarcação de Al-Pachá, capturam Al-Pachá é morto. E eles têm uma grande vitória naquele dia. Capturam muitos muçulmanos, e os muçulmanos que são capturados, depois eles vão dizer que eles não conseguiram mais lutar depois que uma senhora ameaçadora apareceu nos céus e passou a combater pelos católicos. Então quem dá o testemunho de que Nossa Senhora apareceu dos céus com um rosário e combateu pelos católicos, quem dá esse testemunho não são os católicos, são os muçulmanos. Interessante que naquele dia, 7 de outubro, em dia que Nossa Senhora deu a vitória para os católicos, lá no Vaticano, como eu disse, o Papa paralisado olhava para os céus e rezava o terço. Depois que os católicos têm a vitória, o Papa diz para os cardeais: a nossa reunião está acabada, agora vamos entoar o Te Deum, o hino de ação de graças para Deus, e em todas as igrejas vamos celebrar, porque Deus, por meio da Santíssima Virgem do Rosário, nos auxiliou e nos deu a vitória contra
os turcos maometanos. Então o Papa institui naquele 7 de outubro a festa de Nossa Senhora do Rosário. E que essa festa deve ser celebrada no mundo inteiro. Ele determina que essa festa seja celebrada no mundo inteiro. E na ladainha de Nossa Senhora ele coloca o título de Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos. Auxilium Christianorum, né, na ladainha de Nossa Senhora. A partir de então, mais uma vez, a igreja com essa arma do Santo Rosário, né, vence um novo Golias. Vence um novo Golias. Queridos, o primeiro Golias foi aquele que Davi venceu com as 5 pedrinhas. O segundo grande Golias que a igreja venceu foi a heresia cartarobigense, quando Nossa Senhora deu o terço para São Domingos e disse: com esta arma vencerás. O terceiro grande Golias que a igreja venceu foram os turcos maometanos, que queriam invadir a Europa e destruir e dizimar a Europa. Matar a cristandade seria o fim da igreja, seria o fim do cristianismo, seria o fim da igreja católica, seria o fim do cristianismo, porque até os protestantes que não quiseram ajudar no combate também seriam mortos pelos turcos maometanos, seria o fim do cristianismo. Esse foi o terceiro Golias que a igreja venceu também com essa arma. E hoje? Hoje estamos vencendo, mas estamos lutando contra um novo Golias. O demônio sabe que pouco tempo lhe resta. O demônio sabe que Jesus já tem um pé nas nuvens, e que logo, logo Jesus vai voltar. Então, sabendo que pouco tempo lhe resta, o demônio, como vai dizer o Apocalipse, no fim dos tempos, o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, se lança com ferocidade contra a igreja. O que está acontecendo na Europa hoje? A Europa, que é o berço da religião católica. Na Europa hoje, os muçulmanos invadiram toda a Europa. A Europa está extremamente tomada pelos muçulmanos. Tem muçulmanos na Itália, na França, em todo o mundo católico tem muçulmanos. As igrejas da Europa estão sendo vendidas para se tornarem restaurantes, discotecas, baladas. Os europeus estão perdendo a fé. Eu estava vendo olha que interessante. Eu estava vendo um rabino judeu falando que a Europa perdeu a religião. Um rabino judeu falando isso. A Europa perdeu a religião. E perdendo a religião, eles perderam tudo, porque agora eles não se importam com mais nada. Por quê? Eles não se importam se os filhos deles vão ser muçulmanos, ou seja o que for. Na verdade, nem filhos eles têm mais. Os europeus não têm mais filhos. Infelizmente, isso tem chegado também para o Brasil. Não tem mais filhos. Enquanto que os muçulmanos que estão na Europa têm 12, 13, 14, 15 filhos. Então ele dizia: a Europa entregou o seu território para os muçulmanos. E ele falava isso que nós não vamos fazer aqui em Israel. Isso nós não vamos fazer. Ele falava isso porque ele dizia o que aconteceu na Europa. E ele falou: isso não vai acontecer aqui em Israel. Então ele estava defendendo a razão da guerra de Israel atual que acontece, né? Ele estava explicando isso. E aí ele citava o quê? O que esse rabino falava? Exatamente de Lepanto. Ele falava: isso que estamos fazendo aqui em Israel é o que os católicos fizeram em Lepanto. Estamos fazendo aqui em Israel hoje. Estamos defendendo o nosso povo, a nossa religião, né? Só que vocês lembram, no começo da catequese, da profecia de São João Bosco? Eu falei que São João Bosco teve uma visão de que nos últimos tempos o demônio se levantaria contra a igreja e que Deus levantaria uma nação em que, rezando o rosário, seria a salvação da igreja no mundo inteiro. E ele deu as coordenadas geográficas dessa nação, e as coordenadas geográficas dessa nação era o Brasil. E o que a gente vê hoje no Brasil? A gente vê um exército levantando às 4 horas da manhã para fazer o que Judite fez contra Holofernes. Vocês já leram o livro de Judite? Israel estava cercado por um inimigo chamado Holofernes, que tinha determinado matar
todo o povo de Deus e acabar com a legião do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Holofernes cercou Israel. Israel não tinha água, as fontes de água estavam fora da muralha. Então os judeus furtivamente corriam para tomar um pouquinho de água, para molhar a boca um pouco de água e voltar para as muralhas. Holofernes percebeu isso, colocou 100 soldados judeus, 100 soldados de Holofernes em cada fonte de água para que os judeus não pudessem beber água. E os judeus então estavam morrendo de fome e de sede, estavam bebendo a própria urina e comendo as próprias fezes dentro das muralhas de Jerusalém. Estavam destinados a morrer. Até que a Judite, a palavra Judite significa judia, né? Judite se levanta e ora a Deus, pedindo a Deus que dê a vitória a Israel pelas mãos dela. Judite se levanta na última vigília da noite, entre as 3 da manhã e as 6 da manhã. Judite se levanta para orar. E Judite, então, resumindo o livro de Judite, que são 14 capítulos, não dá para falar tudo, né? Judite entra dentro do acampamento de Holofernes e ela corta a cabeça de Holofernes. Judite, a mulher judia linda, que ela era linda, a palavra vai dizer que ela era linda, ela, extremamente bela, entra no acampamento de Holofernes e ela corta a cabeça de Holofernes. A tua descendência esmagará a cabeça da serpente. Judite é uma prefiguração de Nossa Senhora, a mulher que vai esmagar a cabeça de Satanás por meio da oração da última vigília da noite, a oração entre as 3 e 6 da manhã. Qual é a oração que Deus tem levantado entre as 3 e 6 da manhã nesses últimos tempos para esmagar a cabeça de Satanás? É o rosário. Com essa arma vencerás, vai dizer Nossa Senhora a São Domingos de Gusmão. Então, gente, você precisa rezar o terço. Como surgiu o rosário? Por que celebramos Nossa Senhora dia 7 de outubro? Já falamos dessas duas respostas. Por que é preciso rezar o rosário? Em primeiro lugar, porque o demônio não está de brincadeira. Ele está vindo com todas as forças contra você. Como o padre Renato Leite falou no vídeo que eu mandei para vocês. O demônio vem com todas as forças contra você. Se você não estiver armado, você vai ser atropelado. Então você precisa estar armado. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, porque Deus te convida a se levantar em oração pelo mundo inteiro, para que novamente possamos vencer esse Golias, que se levanta nessa nova ordem mundial, com ideologia de gênero, com a destruição do catolicismo, principalmente na Europa, com a perda da fé. Queridos, hoje Deus te levanta como guerreiro. Então você precisa usar essa arma. Primeiro, pela sua própria salvação, para que o demônio não passe o carro dele em cima de você e te leve aos infernos. Primeiro, pela sua própria salvação. Segundo, pela salvação da igreja. Quero, para terminar essa catequese, semana que vem eu quero fazer uma catequese sobre como rezar bem o rosário. E aí a gente vai se basear essa catequese da semana que vem nesse livro aqui do Papa, nesse documento do Papa João Paulo II, Rosário Virgem Maria. Se vocês tiverem a possibilidade de começar a ler sobre o rosário, eu recomendo esse livro de São Luís Maria Grande de Montfort, O Segredo do Rosário. Esse livro aqui é da Edições Monfortinas. Esse aqui é o mesmo livro da editora Minha Biblioteca Católica, né? Então, O Segredo do Rosário, São Luís Maria Grande de Montfort, esse livro, que é 2 edições diferentes, mas o mesmo livro. O Mês do Rosário, esse livro aqui que é fantástico, do Monsenhor Ascânio Brandão. Fantástico esse livro, que ele traz pequenas histórias, pequenas meditações sobre o rosário para cada dia do mês de outubro. Então esse livro é O Mês do Rosário, é o mês de outubro. E nesse livro ele também traz a história que eu contei para vocês de Lepanto. Esse aqui, Dom Ascânio Brandão, lindo esse livro. Eu trouxe aqui, esse aqui é um compêndio de todos os documentos do Santo Padre Papa Paulo VI, mas eu trouxe esse documento querendo fazer referência a um documento do Santo Padre chamado Marialis Cultus, o culto da Virgem Maria, em que o Santo Padre fala lindamente sobre o rosário, tão lindamente que nesse documento aqui o São João Paulo II cita o Marialis Cultus. Logo no início do Rosário da Virgem Maria, ele cita o Marialis Cultus para falar sobre a beleza do rosário. Então, semana que vem a gente vai comentar por que rezar o terço, né?
por como rezar bem o texto, quer dizer. Mas, para a gente já entrar, ter um gostinho dessa necessidade de por que rezar o texto, eu quero dizer para vocês que o rosário ele é uma escola de contemplação da vida de Jesus. Então a gente precisa ter vida de oração contemplativa, meditativa. O rosário é uma escola para te ensinar a meditar. Então, para aprender a meditar, o rosário vai ser uma excelente escola. Sem meditação a gente não consegue rezar. O rosário é uma oração de 2 níveis. Já falei para o pessoal do 2º ano sobre os níveis de oração, né? Oração mental, oração vocal. Vou falar para vocês isso ano que vem, 1º ano. Mas a oração tem 2 níveis. 2 grandes níveis, né? O nível mental e o nível vocal, né? E nível mental não significa só rezar pensando em pensamento. Nível mental é a meditação. E a oração do rosário tem esses 2 níveis, porque você medita e você fala. Então ela tem os 2 níveis de oração, mental e vocal. Ela tem um propósito, ela traz um propósito. Cada vez que eu rezo um texto, por exemplo, eu vou rezar aqui, vou meditar os mistérios gozosos, vou meditar a encarnação do Verbo. Eu preciso de um propósito, de um fruto dessa meditação. Então eu vejo Jesus que é humilde, ao ponto de se fazer homem. Eu vejo Nossa Senhora que diz que é escrava do Senhor, e eu lembro da palavra de Deus que diz que Deus existe soberbo, mas concede sua graça aos humildes. Então eu vendo o próprio Deus que se humilha ao ponto de se fazer carne humana, se fazer homem, eu percebo o quanto que eu preciso ser humilde também. Então eu colho isso como um fruto para a minha vida. Fruto. Então o rosário traz um fruto em cada dezena. Precisa trazer um fruto em cada dezena. E o rosário é uma escola de perseverança. Lucas 18, versículo de 1 a 8, o Senhor vai contar aquela parábola da viúva que rezava pedindo ao juiz que lhe fizesse justiça. E o juiz fala assim: nossa, eu não faço justiça porque eu quero, mas essa mulher está me atormentando tanto que eu vou fazer justiça para ela parar de me atormentar. E aí Jesus fala: se esse juiz, que é iníquo, faz justiça diante da perseverança dessa viúva, quanto mais o vosso Pai do céu, que é um juiz de justiça. Né? Depois Jesus vai dizer em Marcos 13:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos perseverar. O demônio, nosso inimigo, está em redor de nós como um leão e rugindo, buscando a quem devorar, vai dizer São Pedro. E o que o demônio quer? Ele espera uma única oportunidade em que você não persevere na vida da graça e que você lhe dê uma abertura para ele entrar e passar o carro e te atropelar. Carro não, caminhão de trem dele passar e te atropelar. Então temos que perseverar na vida da graça 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês, 365 dias por ano ou 366 dias por ano, se for no bissexto. Temos que perseverar. E o rosário é essa escola de perseverança. Porque você persevera nas 50 Ave Marias até o último mistério. Então ele te ensina a perseverar. Uma escola, então, assim, isso que eu estou falando são questões humanas, não são questões teológicas, são questões didáticas de que o rosário é uma escola de santidade. Didaticamente, humanamente, questões de neurociência. Isso sem contar toda a graça que está oculta no Santo Rosário. Para terminar, eu trouxe algumas frases aqui de santos sobre o texto. Trouxe 20 frases aqui. Dessas 20 eu quero deixar algumas para ser para vocês como um gostinho de quero mais para a semana que vem. Primeiro eu quero trazer uma frase do Santo Padre do Papa João Paulo II que ele consignou nesse documento. Essa frase está nesse documento. Ele diz aqui: o rosário é a minha oração predileta. A todos exorto cordialmente que o rezem. Gente, parece uma frase simples, mas é uma frase de tamanha profundidade. Quem está falando isso é um Papa. Então, um Papa santo, canonizado pela Igreja. Ele diz: o rosário é a minha oração predileta. Olha só que interessante. E aí você vai ver a vida do Papa João Paulo II e você vê diversos momentos dele fazendo o quê? Como nessa foto? Rezando o texto. Aqui ele está rezando o texto de joelhos diante das relíquias de São Luís Maria Grande de Montfort, em Montfort-l'Aquin, na França. Então você vê diversas vezes o Papa rezando o texto, jovem, desde quando ele era padre, até idoso, quando ele, por exemplo, consagrou o mundo a Nossa Senhora do Rosário, a Nossa Senhora, em 2000,
ele consagra o mundo a Nossa Senhora, ele já estava extremamente idoso, com 80 e tantos anos, e ele reza o rosário inteiro de joelhos. Inteiro. Isso é um grande sinal para nós, um grande sinal. Deus está nos falando pelo testemunho de um santo, São João Paulo II. Então ele vai dizer, o rosário é minha oração predileta, exorto a todos que o rezem. E que exorto? Estou mandando vocês rezar. Então o Papa mandou rezar o texto. Sim, o Papa mandou rezar o texto, mas não foi só o Papa, Nossa Senhora manda rezar o texto. A última aparição, dia 13 de outubro, na última aparição de Fátima, no dia 13 de outubro de 1917, Nossa Senhora diz, rezem o terço todos os dias. Reze o terço todos os dias. Uma ordem de Nossa Senhora, nossa rainha, reze o terço todos os dias. Outra frase que eu achei interessante é do São Pio X, o grande Papa da catequese, também santo, canonizado, São Pio X. Olha o que o São Pio X vai dizer. O rosário é a mais bela de todas as orações. Meu Deus do céu, quem está falando isso é um Papa santo. O rosário é a mais bela de todas as orações. A mais rica em graças. A mais rica em graças. E a que mais agrada à Santíssima Virgem. Olha que coisa tremenda essa frase de São Pio X. A mais linda de todas as orações. A mais rica em graças. A mais rica em graças e a que mais agrada a Nossa Senhora. Os erros modernos serão destruídos pelo rosário. Agora faz um pausa aqui, um parêntese. São Pio X é o Papa que fez a transposição do século XIX para o século XX, início da nossa idade contemporânea. E é santo, e é um profeta. E ele vai dizer que os erros modernos serão destruídos pelo rosário. O que a gente está vivendo hoje? Ideologia de gênero, destruição da família, propagação do aborto, inversão de valores, a fé acabando na Europa, igrejas sendo vendidas. Como que a gente vai vencer isso hoje? Vamos ouvir a voz de um santo? Os erros modernos serão destruídos pelo rosário. Quem disse é São Pio X, uma profecia de São Pio X. São Pio X também dizia, dai-me um exército que reze o rosário e vencerei o mundo. E foi exatamente o que São Pio V fez, né? Um rosário, ele venceu o mundo protestante, o mundo inteiro, o mundo inteiro muçulmano foi vencido por 3 reinos católicos. Desses 3 reinos, Veneza e Áustria, que seriam cidades do Brasil, né? Na verdade, Veneza é uma cidade da Itália, que hoje, né? Pequenininha, né? Seria como se fosse Taubaté, Veneza. E a Áustria seria como se fosse o estado do Espírito Santo. Contra o mundo muçulmano, venceram pelo rosário. Uma outra frase do Papa Adriano VI. Lembra que eu falei para vocês que o demônio está ao redor de nós e que não desiste porque ele quer nos destruir e que ele trabalha 24 horas para a nossa perdição? E enquanto a gente está dormindo, o demônio está arquitetando meios de nos levar ao inferno? Lembra? Olha que o Papa Adriano vai dizer isso. Adriano VI. Ele diz assim, o rosário é o flagelo do diabo. O rosário é o flagelo do diabo. O diabo não aguenta isso daqui, gente. Ele não aguenta. Os padres exorcistas pedem a leigos que durante o exorcismo rezem o texto. Enquanto o padre vai fazendo a oração de exorcismo, os leigos vão rezando o texto. O demônio grita, ele urra, ele berra de terror enquanto os leigos rezam o texto. E muitas vezes o padre Gabriele Amorti, que foi o exorcista oficial do Vaticano durante mais de 50 anos, muitas vezes o padre Gabriele não conseguia exorcizar o demônio, passava dificuldade, então ele pegava um rosário e colocava na cabeça do possesso. Quando ele colocava o rosário na cabeça do possesso, a pessoa era liberta do demônio. O demônio não resiste. O demônio não resiste a essa arma. Então você precisa rezar o rosário. Pelo Brasil, pelo mundo e por você mesmo, pela sua família. O rosário é o flagelo dos demônios. Papa Adriano VI. Uma outra frase de outro Papa, Leão XIII.
O Papa do Rosário, Leão XIII é conhecido como Papa do Rosário. Leão XIII diz assim: o Rosário é a forma de oração mais excelente. Olha só, a forma de oração mais excelente e o meio mais eficaz para alcançarmos a vida eterna. Se o demônio anda 24 horas querendo nos levar para o inferno, o Papa Leão XIII disse: você quer ir para o céu, filho? Aqui, ó. A oração mais excelente para te levar para o céu é essa aqui, ó. Mais excelente, mais eficaz de te levar para o céu, essa aqui. O rosário é a forma de oração mais excelente e o meio mais eficaz para alcançarmos a vida eterna. É o remédio para todos os nossos males. A gente não está passando grandes males na sociedade, como falamos? Remédio para todos os males. Todos os males. É o remédio para todos os males e a raiz de todas as nossas bênçãos. A raiz, a gênese, a origem de todas. Você quer ser abençoada? Quer ter uma família abençoada? Tá aqui, ó. A raiz de todas as bênçãos. Não existe maneira mais excelente de rezar. Quem está dizendo isso é um Papa. Papa Leão XIII. Não existe maneira mais excelente de rezar do que o rosário. São Francisco de Sales. O rosário é a melhor devoção. A melhor devoção. Para encerrar mais duas, então, vamos lá? Nenhuma força, essa é uma frase de São Pedro Julião Aimar, nenhuma força poderá resistir à oração do rosário diante do Santíssimo Sacramento. O que o padre Frei Gilson tem feito? Não é rezar o rosário diante do Santíssimo Sacramento. O que a Hesed tem feito? Não é rezar o rosário diante do Santíssimo Sacramento. E olha o que vai dizer São Pedro Julião Aimar. Nenhuma força poderá resistir à oração do rosário diante do Santíssimo Sacramento. Vamos nos unir a eles? Vamos rezar o rosário com a Hesed e com o Frei Gilson? O rosário é a mais divina das devoções. São Carlos Borromeu. Por que o rosário é a mais divina das devoções? Lembra das 5 pedrinhas? Onde que foi achada as 5 pedrinhas? Na humildade do fundo do riacho. O rosário surge da humildade da Santíssima Virgem, uma oração dos humildes, vinda do riacho, ou seja, vindo da água viva, vinda do Espírito Santo. Por isso é a mais divina das devoções. São João Maria Vianney. Com esta arma afastei muitas almas do diabo. Olha só, São João Maria Vianney. Com esta arma afastei muitas almas do diabo. E para terminar, um grande santo de qual eu sou muito devoto, São Pio de Pietrelcina. O que São Pio de Pietrelcina falava do rosário? O rosário é a arma para esses tempos. A arma para esses tempos. Então, estejam armados. Estejam armados para o combate. Deus hoje quer levantar no Brasil um exército para combater com esta arma e com esta arma vencer, conquistar o mundo para Cristo, conforme foi a profecia de São João Bosco. E dentro desse exército, Deus te convida a se alistar nessas fileiras. Deus precisa de você. Aí eu não consigo rezar o rosário todos os dias. O rosário completo. As 200 Ave-Marias, como o Frei Gilson e o Instituto Hesed rezam todas as madrugadas, eu não consigo. Para mim não dá, por conta do meu trabalho e de diversas dificuldades. Então, no mínimo, reze o texto. No mínimo. É o mínimo que você pode fazer. Se você não rezar o texto, você está desarmado. E o demônio vai te atropelar como um bitrem, carregado com 50 toneladas. Ele vai passar por cima de você. Então, reze o terço todos os dias. Eu gosto de rezar o terço bem rezado. Então, algumas pessoas me criticam, porque eu demoro muito para rezar o terço, né? Algumas pessoas me criticam. Mas um terço bem rezado, se você rezar com pessoas que criticam que você demora muito para rezar o terço, se você rezar com 40 minutos, você vai rezar um excelente terço. Se você rezar com meia hora, você vai rezar um bom terço. Por quê? Porque tem que ter silêncio, tem que ter meditação. Senão, não tem frutos. Só ler uma pequena frase aqui do Papa João Paulo II, do documento, para a gente terminar essa catequese, já que eu falei disso. Aí você fala, essa é a sua opinião, Fábio. Você que pensa isso. Vamos ver o que o Papa fala? Olha só.
É o Rosário Virgem Maria, no número 12, em que o Papa fala sobre a oração contemplativa do Rosário. Então, quem está falando aqui é São João Paulo II. Ele diz assim, o Rosário, precisamente a partir da experiência de Maria, é uma oração marcadamente contemplativa. Privado dessa dimensão, perderia o sentido, como sublinhava Paulo VI, dizendo: sem contemplação, o rosário é um corpo sem alma, e sua recitação corre o perigo de tornar-se uma repetição mecânica de fórmulas e de vir a achar-se em contradição com a advertência de Jesus: quando orardes, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos. Eles imaginam que, pelo muito que falar, se farão atender. Aqui o Santo Padre está citando o Santo Padre João Paulo II, Santo Padre Papa São João Paulo II, está citando Paulo VI no Marialis Cultus. É uma citação do Marialis Cultus feita pelo Papa João Paulo II. Ele dizia assim, ele continua assim: por sua natureza, a oração do rosário requer um ritmo tranquilo e uma certa demora, que favoreçam naquele que ora a meditação dos mistérios da vida do Senhor, vistos através do coração daquela, ou seja, através do coração de Nossa Senhora, que mais de perto esteve em contato com o Senhor e que abram um acesso às suas insondáveis riquezas. Precisamos deter-nos neste profundo pensamento do Papa Paulo VI, vai dizer aqui João Paulo II, porque até aqui estava citando Paulo VI. Precisamos deter-nos neste pensamento profundo de Paulo VI, para dele extrair algumas dimensões do rosário, que definem melhor seu caráter próprio de contemplação cristológica. Ou seja, preciso rezar com devoção, com atenção, com meditação e com um pouco de silêncio. Mas isso são cenas para os nossos próximos capítulos, para a semana que vem. Tá bom? Então, gente, reze o texto. Por que eu falei isso agora, se eu vou falar de semana que vem? Porque a partir de hoje você vai rezar o texto todos os dias, é claro, né? Vocês entenderam que você precisa rezar o texto todo dia. Então, você vai rezar o texto essa semana devagar, meditando, contemplando. E aí, semana que vem, a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Para rezar um texto bem rezado, 30 minutos, você reza um texto bem rezado. Você tem 24 horas. Dessas 24 horas, você dispõe de 23 horas e 30 minutos para fazer as outras coisas. Não é possível que você não tenha meia hora para se proteger contra o demônio que vem contra você, para te atropelar e para te arrebentar. É possível que você não tenha meia hora para socorrer a igreja, que hoje precisa de você se unindo a esse exército que reza o Santo Rosário. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Rosário, São Domingos de Gusmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.